Paz do Senhor. Que bom nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor, na presença do Senhor. Nós estamos aí iniciando uma nova série de palavras, ministrações. Semana passada nós encerramos mais uma série e estamos iniciando hoje uma série de palavras que vai falar a respeito do poder da palavra. E nós somos a cada dia, todos os dias da nossa vida, desafiados, né, a falar, a ouvir, mas nós estamos iniciando hoje essa série de mensagens, que o poder da palavra, e eu queria que você pudesse anotar, receber e viver, né, essas palavras que vão ser ministradas na sua vida e fazer com que essas palavras se tornem realidade e verdade nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus, a primeira coisa que ele vai, o apóstolo que ele coloca sobre o poder das palavras, ele vai falar sobre Provérbios 18, 21, que ele vai falar sobre a morte e a vida. O poder da língua, o que bem utiliza, come de seu fruto. Então vai falar que tudo que nós fazemos está no poder da palavra. Se você vai viver uma vida boa, quando você fala alguma coisa, você vai desfrutar daquilo que você fala, ou que nós falamos. Então, nós temos o poder, nós temos aqui sobre a nossa responsabilidade de gerar vidas ou gerar morte na vida das pessoas. Então, quando nós vamos na casa de alguém, quando nós oramos por alguém, quando nós lançamos uma palavra de bênção, nós estamos proferindo, nós estamos levando essa palavra de vida. Mas aí tem pessoas que às vezes falam coisas que não devem falar, então isso vai gerar morte. Então é muito sério. Então hoje se inicia o desafio. E se eu perguntasse, né, se eu chegasse aqui para qualquer um de vocês e falasse assim, quem tem um desafio para enfrentar aí? Com certeza todo mundo tem um desafio. Ou alguém não tem desafio aí? Ou todo mundo tem desafio? Porque o que é desafio? Desafio, eu fico imaginando que você sai da sua casa, você vai para sua casa, aí domingo, né? É dia de culto de manhã. Tem gente que não tem problema, né? A Larissa, ela não tem problema de levantar cedo, então não é um desafio, né, Lari? Não, né? Mas é um desafio você levantar, às vezes, com frio, com chuva, e levantar da cama e ir para a igreja, né? E ir buscar o Senhor no domingo. Ou, às vezes, é um desafio você, né, falar, eu vou nem fazer café. Então, você tem ali, nós somos desafiados. Então, segunda-feira é aquele dia que você fala, começou a semana, né? Mas a semana começa, na verdade, começa hoje. Aí você fala, eu vou trabalhar ou não vou? A gente nós, ser humano, nós temos uma mania que eu acho que quase todo mundo tem. Eu não sei se é só acontece lá. Vou ficar mais 5 minutos na cama. 5 minutinhos. Aí você coloca lá no despertador 5 minutos. Aí esses 5 minutos às vezes viram 1 hora. Quando você vai ver, meu Deus do céu, está em cima da hora. Aí você tem que correr. São desafios que nós enfrentamos. Levanto ou não levanto? Vou trabalhar ou não vou? Só que é o seguinte, às vezes o desafio mais difícil eu vejo que é para a igreja, que é para buscar o Senhor, que é para estar num Tadel, que é para fazer um discipulado, que é para estar numa célula. Por quê? Porque o desafio do trabalho ninguém falta. Você pode estar ruim ali com dor, mas você vai trabalhar. Porque senão chega no fim do mês. E além do mais, se você faltar e não for no médico, aí você já viu como é que fica, né? Se for principalmente numa sexta e na segunda, aí a emenda é sensacional. Quem trabalha registrado sabe. Falta na sexta, você desconta sexta, sábado, e domingo e segunda. Então é um arrebento na conta. Então você é desafiado. Agora imagina, nós faltamos domingo no culto, faltamos terça no Tadel, faltamos quarta na célula. Imagina se fosse descontado, hein? Tinha neguinho aí que já estaria endividado, né? De tanta falta. Pastor, eu não posso faltar? Pode, não é isso. Mas nós somos desafiados. Então, veja, tudo que nós liberamos através da palavra, ele vai gerar vida, vai gerar morte, né? Então, o que eu queria falar com você? Um texto de Mateus, capítulo 8. Eu quero trazer essa palavra bem rápida hoje. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10. Ele vai falar sobre a respeito do poder de lançar uma palavra, né? E o que é desafio?
né, quando nós lançamos uma palavra, nós vamos entender que nós somos desafiados a acreditar naquilo que nós estamos falando. Então, Mateus capítulo 8, versículo 5, ele vai falar assim: e tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo: a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Centurião, não sei se vocês sabem, Centurião era um dos homens mais importantes da guarda da época do Império Romano. E Centurião, ele tomava conta de 100 soldados, por isso chamava Centurião. Então era a pessoa mais importante ali do imperador, do rei, ou daquele que comandava. Então o Centurião, ele tinha essa autoridade de falar para os seus servos, de falar para os seus soldados: vai, eles vão, vai ali... cerca aqueles homens, aquele inimigo, e eles iam. Por quê? Porque ele tinha autoridade. E quando esse centurião chega até Jesus, ele fala: Jesus, eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra tua. Amado, às vezes as pessoas falam: ai, pastor, vai na minha casa orar, porque se o Senhor não for... Não, amado, pastor, eu vou, ora daí mesmo, porque eu creio que basta uma palavra. Você tem poder para liberar uma palavra pelo telefone, amado. Eu vou falar de como a palavra tem poder. Eu me lembro que eu acordei uma madrugada, uma pessoa me ligando, era quase 2 horas da manhã, e o esposo dela estava endemoniado. E ela me fez uma chamada de vídeo, e ele estava se contorcendo na cama ali. Eu falei: meu Deus, será? Aí eu entrei lá, Google, como expulsar demônio pelo telefone. Lógico que não fiz isso, né? Eu falei assim: você vai, eu vou delegar, eu vou orar, e você vai repetir a palavra em cima dele, impõe as mãos sobre ele, eu vou falar, e você vai, aquilo que eu falar, você vai repetir aí, tá bom? E eu orava, e ela repetia: sai em nome de Jesus. Não passou 5 minutos, o demônio, né, o espírito da pessoa saiu, né? Foi uma experiência muito boa que eu tive de, né, expulsar um demônio pelo telefone. Por quê? Porque não sou eu, não é a minha palavra, mas é a palavra liberada da sua boca. Então nós temos poder, nós temos autoridade para liberar a palavra e acontecer. E aqui Jesus viu tanta fé, que ele falou: nem em todo Israel, na minha cidade, nos meus, né, na minha família eu vi uma pessoa de tanta fé. Por quê? Aquele homem falou: Jesus, eu acredito, eu creio. Amado, creia que se você lançar uma palavra na sua casa, o milagre vai acontecer. É um desafio para nós, é um desafio, e esse texto vai mostrar a liberação da palavra para a cura. Imagino que Jesus lançou a palavra, e automaticamente aquele servo foi curado. Por quê? Porque aquele homem, aquele centurião acreditou. Então, o poder da palavra. Então nós vamos falar sobre desafio, né, que é a primeira palavra. Desafio, o que é desafio? Desafio, se você for procurar aí na tradução, né, para desafio é motivação para enfrentar grandes obstáculos que devem ser ultrapassados. Às vezes as pessoas acham que desafio é problema. Nunca pense que desafio é problema. Eu tenho um desafio amanhã no serviço, eu tenho que aprender um serviço novo para poder executar, e se eu passar nesse serviço novo, nessa prova, eu vou ser promovido. É um problema? Não. Desafio não é problema. Então, às vezes, as pessoas acham que desafio é problema. E não, nunca. A partir de hoje, eu quero que você pense que desafio é o quê? Motivação para você vencer grandes obstáculos, né? E Deus vai te dar grandes desafios.
Deus vai colocar sobre você grandes desafios, emprego novo, talvez abrir uma empresa, talvez mudar de ramo, né? Talvez largar tudo e servir o Senhor, não sei. São desafios que nós enfrentamos, amado. Então, é difícil você, né? Nós enfrentar desafios sem, às vezes, sem reclamar, sem murmurar. Não, amado. Eu vou comprar um carro novo. Não, eu não vou fazer isso não. É um desafio, eu não vou. Não. Vai, enfrente os desafios, porque os desafios são os obstáculos que Deus nos dá para que nós possamos vencer, né? Nós estamos aí no nosso país enfrentando uma grande guerra política, né? E nós somos desafiados como igreja. Hoje a igreja já está sendo massacrada porque está falando que a igreja fez aliança com política, e não é isso. A igreja, muito pelo contrário, aqui nós não temos partido nem da direita nem da esquerda, mas nós somos aquele que oramos para que Deus possa colocar a mão sobre a nossa nação, para que nenhum mal, para que nenhuma ideologia, para que nem umas leis que estão tentando criar, amado, possa chegar até as nossas famílias. E você quer saber de uma coisa? Existe um político aí, já faz um tempo, que ele criou a lei ele está tentando criar, então, graças a Deus, eu sei que não vai ser aprovado. A lei, não sei se vocês já ouviram falar, mas depois vocês entram lá e procuram. A lei do pequeno furto. Até uma certa quantidade, a pessoa pode roubar. Olha aqui aonde nós estamos chegando. Olha aonde nós estamos colocando a nossa nação. Não. E aí até uma pessoa falou, meu Deus, eu posso falar para o meu filho, na minha carteira você pode pegar aí até R$2, R$3, que é pouquinho, é a lei do pequeno furto. O que eu estou ensinando para meu filho? O que eu estou ensinando para a minha nação quando eu vejo um político tentar criar uma lei dessa, para que pequenos furtos pode? Amado, isso não existe. Então nós temos que entender que, e quem pode mudar isso? Só a igreja do Senhor, orando para que Deus possa... É um desafio para nós orarmos para que Deus possa colocar a pessoa correta. E eu creio que quem entrar, a palavra de Deus está escrito lá em Romanos, que toda a autoridade ela é constituída por Deus. Se mesmo que entrar for a pessoa errada, não importa, nós vamos orar e Deus vai dar um jeito. Porque Deus é Deus, nós somos desafiados, a igreja, e quando se levantar um presidente, nós não estamos aqui para criticar ou falar mal, não existe negócio de falar mal, mas eu não gosto, o meu era o outro, não importa, amado, a partir de agora, é o presidente, você vai ter a obrigação, nós temos o dever, e o André falou aqui, o Paulo fala, que nós temos o dever de orar pela autoridade constituída, se ela foi constituída, Deus permitiu, então somos desafiados todos os dias, em todas as áreas. Então grava isso. Desafio é motivação para enfrentar grandes obstáculos que devem ser ultrapassados. E eu creio, amado, se você colocar o Senhor na frente, os seus desafios, né, de um concurso, de uma prova, de uma faculdade, de um novo emprego, de uma casa nova, de um carro. Eu era muito ousado, sou muito ousado, né, em adquirir as coisas. Eu sempre fui assim, o meu primeiro carro, a minha casa. Então, eu sempre fui desafiado. Então, assim, Senhor, eu coloco o Senhor na frente e eu vou enfrentar grandes desafios. Então, minha casa foi comprada com grande desafio. O meu primeiro carro zero foi comprado com grande desafio. Por quê? Porque eu acredito no que Deus pode fazer na minha vida. E eu creio que Deus está te dando grandes desafios para você vencer. Talvez seja esta a maior definição da palavra desafio. Motivação, né? Nós devemos estar motivados para enfrentar os grandes obstáculos. E olha, tem vezes que vem uns desafios que olha só Deus na causa, né? Às vezes você vai falar, meu Deus, lá no meu trabalho eu tenho um desafio, né, para vencer. Mas eu creio, né, que o Senhor a cada dia tem nos dado motivação, porque desafio é motivação. Você é motivado a vencer os grandes obstáculos, né? E então eu quero que você tome posse disso. Todos nós devemos entender que os desafios são positivos e não negativos, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu estou com um desafio, pastor, né? E eu me lembro que eu fui num congresso em Santarém e o pastor ministrou lá, o pastor Odilon, ele falava assim, olha, você não... quando alguém chegava na igreja dele, falava, pastor, eu estou com um problema assim, assim, assado. Ele fala, não, você não tem problema. A partir de hoje, nós vamos tirar. Na nossa igreja não existe mais palavra problema, existe palavra oportunidade. Aí ele falava assim, você está com o quê? Aí a pessoa falava, eu estou com uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor.
Sabe o que é isso? Você fala, amanhã eu tenho um problema para resolver. Você fala, não, amanhã eu tenho uma oportunidade. Olha, quando você muda isso, faz toda a diferença. Presta atenção. Você fala, eu tenho um problema para resolver amanhã. O problema é difícil. Aí você fala, não, amanhã eu tenho... Eu quero que você guarde isso. Amanhã eu tenho uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Amado, amanhã eu tenho uma oportunidade, eu preciso comprar meu carro zero. É um problema, nossa, eu não tenho dinheiro. Não, você tem uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É trocar a palavra problema por oportunidade. É um desafio. Então, nós somos desafiados, porque a nossa vida ela é motivada ou de negatividade ou positividade. E você está impulsionado, nós vamos ser impulsionados a ser desafiado todos os dias, né? A viver isso. A palavra desafio não é negativo, não é negatividade, mas sim é positividade. Você precisa estar enfrentando os seus desafios. E nós vamos entender que através disso a cada dia nós vamos vencer os nossos desafios, os nossos obstáculos. Então, problemas não existem mais, existe oportunidade. Então eu gravei aquilo há muitos anos atrás, acho que foi em 2008, que eu vi o pastor Odilon ministrando, e eu gravei e guardei aquilo. Às vezes, olha, eu não tenho um problema, eu tenho uma oportunidade. E quando você vai enfrentar um desafio novo, né, quer seja uma entrevista de emprego, quer seja um emprego novo, né, mudar olha, eu trabalho assim, agora vou entrar num negócio grande, mas eu vou fazer uma prova, eu tenho um problema, mas não, você tem uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Amém? Então eu quero te desafiar, você sair daqui, né, motivado, né, com esses desafios novos que o Senhor vai colocar na sua vida. E o que às vezes pode atrapalhar, né, os nossos desafios, de nós vencer os nossos desafios? Muitas vezes o medo. O medo ele nos barra, nos para. A insegurança. Muitas vezes as pessoas são inseguras para tomar, né, se posicionar. Às vezes mesmo a falta de fé. Esse centurião, ele teve o quê? Ele tinha um desafio. Ver o servo dele curado. Mas ele precisava do quê? Ele precisava perder o medo de chegar até Jesus, a insegurança ou a falta de fé. Não, ele chegou em Jesus, não se preocupou com a sua posição social, né, com ali o que ele exercia, mas ele chegou até Jesus, lançando fora o medo, a insegurança, e ali ele depositou aos pés de Jesus toda a sua fé. Eu creio, né? Então, e isso pode roubar a nossa capacidade de enfrentar esse desafio. O medo pode roubar, a insegurança, né? A falta de fé. A pessoa é muito insegura, eu não vou, será que vai acontecer? Não, amado, lança isso fora. E o medo é um negócio terrível, que às vezes, né, a gente vai, eu sei que é isso. Quer ver quando nós sentimos muito medo? Eu me lembro que quando eu estudava, o primeiro dia na sala de aula era terrível. Porque você vai enfrentar, quando você passa de ano, aí você muda de sala, né? Da oitava para o primeiro colegial. Aí você vai enfrentar a turma nova, professor novo, e aquilo dá um medo no primeiro dia, é horrível. Aí, outra coisa, entrevista de emprego. Meu Deus do céu, aí, a última entrevista que eu fiz, né? Graças a Deus, quando a gente tem o Senhor, é completamente diferente, né? Aí sentou o encarregado, o diretor, o outro lá, eu sei que sentou 5 pessoas assim, você ficando ali, e o cara começa a fazer pergunta, e um olha para a cara do outro, esperando o que você vai falar. Aí você fala, meu Deus, qualquer falha que eu der aqui, eu estou perdido. Mas aí, quando Jesus está com você, é diferente. E eu, agora nessa entrevista, o cara olhou para mim, a primeira coisa que ele falou, olha, o cara já está, ele falou assim, ó o velhinho querendo trabalhar na empresa aqui, não vai nem passar na entrevista. Falou desse jeito. Eu falei, você não falou isso de mim? Falei. E aí, quando foi na entrevista, passou uma semana, me chamaram. Aí ele falou para mim, eu falei, você vê, né? O velhinho tem o Senhor. É diferente, né? Quando o velhinho tem o Senhor, ele acha que eu sou velhinho. Mas tem um rapaz lá que fala assim, eu queria que todos eles fossem velhinhos igual a você, com a disposição que você tem, com a alegria, né? Com essa agitação, porque tem neguinho lá com metade da idade, não aguenta nem andar. E eu que sou velhinho? Ah, rapaz, tá de brincadeira. Então, o que é isso? Nós somos desafiados, mas é o Senhor na nossa vida. O Senhor faz toda a diferença. Quando o Senhor está na frente, amado, você pode ter 1000 pessoas e tiver uma vaga de emprego, se é sua, vai ser sua, não adianta. Porque você é desafiado, você é diferenciado, nós somos diferenciados com o Senhor. Então, eu quero que você tome posse disso.
Desafio não é negativo, não mas sim é positivo. Quando você tiver um desafio, não pense negativo, pensa positivo. Eu vou conseguir, o Senhor vai me dar, em nome de Jesus. Lança fora o medo, a insegurança e a falta de fé, porque isso pode roubar a sua bênção. E o terceiro, propósito nos desafio. Primeiro foi o poder da palavra, o segundo desafio, e o terceiro, propósito nos desafio. Então, o que é propósito no desafio? Nós temos que superar os limites, né? Todos nós temos limites em várias áreas, uns mais, outros menos, mas todos nós temos limite. Todos nós enfrentamos limite, nós somos limitados, né? Deus é um Deus ilimitado, mas nós não, nós temos limites e às vezes precisamos, né, vencer os nossos limites nos desafios. E quando nós entramos e enfrentamos os desafios, nós conseguimos superar os limites. Quando você entra num desafio, quando você enfrenta, você vai superar. Exemplo na Bíblia. Se eu perguntar para você, quem foi um homem que teve um desafio na Bíblia e venceu? Alguém sabe me falar algum? Davi. Alguém sabe me falar outro? Moisés. Quem mais? Qualquer um que vocês falarem, vocês vão acertar. José. Quem mais? Quem? Gideão. Gideão. Então, olha, a Larissa falou Gideão. Todos esses que falaram são homens que enfrentaram desafios. Gideão. Você vai lá em Juízes capítulo 6, ele vai falar que, nos fala que os medianitas estavam oprimindo Israel, né, sobre Israel, e Deus chamou Gideão, e ele julgou incapaz. Se você for ver lá, quando a história, ele fala assim, Senhor, eu sou o menor da minha família, eu sou o mais pobre. Ele se julgava limitado pela sua pobreza e pela sua família. A minha família era a menor das tribos de Israel. Então o que ele se achou? Incapaz, né? Quando você tem um desafio, amado, você tem que achar que você é capaz, que você vai conseguir, porque o Senhor está com você. E Deus ajudou ele a vencer os limites, e foi um vencedor com ele estava com 33 mil homens, mas no final ele foi só com 300, e ele foi vencedor. Por quê? Porque não foi Gideão que venceu, mas foi o Senhor que venceu por ele. Os nossos desafios, eles são, você enfrenta, mas quem está na frente é o Senhor. O Senhor vai à frente dos nossos desafios, e Gideão entrou nesse grande desafio de fé e superou os seus limites, e Deus está falando para você, você pode superar os seus limites. Qual é o seu desafio? Você quer mudar de emprego? Você quer um emprego novo? Você quer uma promoção nova? Amado, enfrente os desafios com o Senhor. Quase que eu falo desafio. Não está frio assim, tá? Para ser desafio. Enfrente os seus desafios, colocando o Senhor na frente. E eu creio que o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Se você deseja ir além e superar os seus limites, aceite os desafios. Tem gente falando, não aceito isso não quero saber de desafio na minha vida não. Você tem que aceitar os desafios para você poder ser vitorioso. Desafio de casar. Tem gente que está desafio de casar, né? Meu Deus, eu caso ou não caso? Eu vou ou não vou? Então tá desafio, caso ou não caso? Eu faço ou não vou? Casar é ruim porque às vezes as pessoas julgam porque, eu tive um casamento horrível. Não podemos julgar, né? Não todo casamento é ruim. Não. Então você é desafiado às vezes a casar, né? Tem pessoas que é desafiada a casar. São tantos desafios que nós enfrentamos. Outros têm desafios. Espera aí que eu perdi aqui. Vamos lá. Desafio de casar, desafio do novo trabalho, desafio de comprar algo, de liderar uma célula, de tomar conta do ministério na igreja. Não quero não, pastor, não sou capaz. Não, amado, você é desafiado. Desafio de uma função nova, né? Eu sei que, às vezes, quando você está numa empresa, aí o seu chefe fala assim, fulano, vem aqui que eu quero falar. Você aceita ser encarregado de tal? Você fala, meu Deus, encarregado de tal. Aí você fala, vou ganhar mais, mas a responsabilidade vai ser maior. Então, nós somos desafiados. Mas se o Senhor está te dando, está te capacitando, está te colocando isso, ora a Deus, se for da vontade do Senhor, Ele vai te capacitar. Porque o Senhor, Ele sempre nos capacita. Esse desafio é uma função, uma nova função profissional. Eu me lembro que eu queria contar uma experiência, né, de
de um desafio que às vezes, né, eu enfrentei. Foi quando eu fui comprar a minha casa, né? E na época, se fosse somar o meu salário, o salário da minha esposa, nós não iríamos conseguir. E nós fomos desafiados a comprar a casa, e quando nós entramos na casa, que é a casa que eu moro hoje, na verdade eu ia comprar uma outra casa e acabei, né, sendo desafiado a entrar naquela casa. E passou-se 2 anos, né, nessa luta, e Deus, né, nos presenteou com aquela casa. E eu entendo que não foi a minha profissão, o dinheiro que eu ganhava, não, porque nem dava. Somando o meu salário da minha esposa, nem dava para a renda para poder pegar o empréstimo na Caixa Econômica. Mas o que é isso? Nós enfrentamos aquele desafio, foi uma luta durante 2 anos, um negócio de doido, mas o Senhor nos deu vitória, e hoje nós temos a nossa casa quitada. Por quê? Porque eu acreditei que aquele desafio era Deus que estava me dando, e Ele poderia me fazer vencedor. Quando você colocar o Senhor na frente dos seus desafios, amado, você vai dar testemunho da vitória do que Deus vai fazer. Então, quer seja em qualquer área, sentimental, espiritual, na sua área conjugal, se você vai casar, se você vai ficar noivo, coloca o Senhor na frente. Você vai ver como Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Tem pessoas que, eu me lembro que o pastor Eliseu fez uma ministração uns anos atrás, e ele falou sobre a nação, e ele pregava sobre, eu não tenho nada contra, mas as pessoas falam, vou para Portugal, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Espanha, eu vou para não sei aonde, eu vou para a Líbia, eu vou para a China, eu vou para o Japão, eu vou para a Coreia, porque lá eu vou ganhar dinheiro. Ué, mas lá tem oportunidade, amado. E aí ele falava sobre quantas pessoas saíram do Brasil e foram para fora tentar a vida. Você quer que eu te dê um conselho? Vai para o Japão. Maior índice de depressão, de opressão, porque lá até você aprender a língua, você sofre. As pessoas sofrem. Ganha dinheiro? Ganha. Mas vale a pena? E às vezes, e eu falo sempre isso para as pessoas quando vêm me pedir conselho. Pastor, o que você acha? Eu falo assim, olha, é o seguinte, se Deus está te mandando isso, você vai. Se Deus não mandou, não vai não. Sabe por quê? Porque não é o lugar que você está, é com quem você está. Mano, você pode estar lá no lugar mais pobre da sua nação. Se Deus te colocar lá, Ele vai fazer você prosperar. Porque não é o lugar, é com quem você está. Nós somos desafiados. Às vezes as pessoas dizem, lá é o lugar que eu ganho dinheiro. Amado, não. Lá é o lugar que eu vou ficar rico. Não. Se você estiver com Jesus, não importa o lugar, você vai prosperar. E você pode pegar a história dos homens que prosperaram. Abraão, preste atenção. Abraão morava numa cidade, era riquíssimo. O pai dele era monarca, era patriarca. Ele era um homem cheio da grana. E quando Deus chamou ele, falou para ele, Abraão, larga a sua parentela, larga tudo, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Levou toda a riqueza, não saiu, amado, foi para uma terra, saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil. Vamos falar assim? Você acha que o Brasil é ruim? Então, saiu dos Estados Unidos, que era a potência, e veio para o Brasil. O que aconteceu? Prosperou, ficou riquíssimo, se tornou independente. Sabe por quê? Porque não era o dinheiro dele, não era as coisas dele, mas era com quem ele foi, aonde ele foi, a obediência. Ele foi desafiado aí para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que mana leite e mel, uma terra que até ele mandou o sobrinho escolher, se você for para o lado bom, eu vou para o lado ruim, se você for para o lado seco, eu vou para o lado molhado, se você for para o lado molhado, eu vou para o lado seco. O sobrinho, que não é besta nem nada, escolheu, né, aquele lado ali todo verdinho, né, cheio de plantação, e Abraão acabou ficando com o lado ali das pedras do deserto. Não adiantou, prosperou da mesma forma, porque não é o lugar, é com quem você está. Então você pense bem nisso. Então, e às vezes as pessoas acham que, eu vou para lá porque lá eu vou prosperar. Não, amado. Você prospera aonde Deus te colocar. Se você estiver com o Senhor, você vai prosperar. E não adianta nada ir para um lugar riquíssimo que você acha que vai prosperar se você não tiver o Senhor. Então, nós somos desafiados. Todos os desafios que você enfrentar estará exigindo mais oração, mais intimidade com Deus. Então, os nossos desafios, eles vão exigir mais jejum, mais oração, mais intimidade com Deus. Quando você enfrenta desafio, você precisa mais. Quando nós enfrentamos desafio, que você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Sabe o que vai acontecer? Você vai depender mais de Deus, porque é Ele que vai te dar a vitória.
Quando nós dependemos mais do Senhor, quando nós precisamos mais dele, pois somos, só nele nós somos vencedor. Com ele nós venceremos. Com o Senhor você vai vencer. Você terá que investir mais tempo com Deus. Então, às vezes nós perdemos essa capacidade de investir mais tempo, de viver mais, buscando mais o Senhor. Pois todos os desafios somente são vencidos quando Deus estiver na sua vida. Então, não é o lugar que você vai estar, é quando Deus estiver com você. Quando Deus, você pode ir lá para o Nordeste, lá na seca. Se Deus levar para você para lá, você vai prosperar lá. E aí você vai ver Abraão, você vai ver Jacó, vai ver Isaac prosperando aonde ninguém prosperava. E até quando eu vejo Jacó, quando ele prospera ali com seu tio, o tio falava: mas o que acontece, rapaz? Eu dou a ovelha que não tem cria, ele faz prosperar. E a minha que dá cria não prospera. Por quê? Porque a diferença está, não é com quem, você, não é com quem você casou, com quem você vai morar, é com quem você está. E quando Deus está conosco, faz toda a diferença. Amém? E quanto maior o desafio, maior é a vitória. Então você fala: meu desafio, pastor, é o maior de todos. Então, sinta-se feliz, porque você vai ter a maior vitória de todos, em nome de Jesus, Quantas pessoas têm desafio de ter a sua casa própria, de ser independente, de ter a sua aposentadoria num país que às vezes estão acabando, Você trabalha a vida toda, paga seu imposto aí, INSS, a vida inteira. Quando chega no fim da vida, você fala: vou aposentar. Não vai não, porque a lei mudou, porque não sei o que aconteceu. Aí você vai, tenta aposentar. E aí? Mas quando nós estamos com o Senhor, amado, Deus reverte todo o quadro. Deus faz mudar toda a história. Amém? E às vezes nós ficamos frustrados diante dos problemas e desafios. Mas quanto maior o desafio, maior será a sua vitória. Exemplo, Josué, capítulo 1. Seu desafio era enorme, era muito grande. Mas quando ele enfrentou os desafios, alcançou uma grande vitória. Davi enfrentou o grande gigante Golias e alcançou a vitória. Jesus enfrentou o seu maior desafio. Alguém sabe qual foi o maior desafio de Jesus? Chuta. Quê? Fala. O maior desafio de Jesus foi a cruz. Imagina, amado. E quando Jesus está ali no Getsemane, orando ali, que ele fala para o Senhor: Senhor, eu sei que está difícil, está duro, mas afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O maior desafio dele era a cruz que estava por vir. Por que a cruz? Porque a cruz representava maldição. Quem morria na cruz naquela época eram os piores bandidos. Jesus foi condenado, morto por morte de cruz, para nos dar a vida eterna, para você possa vencer os desafios hoje. Ele morreu lá para que você pudesse vencer hoje. Lá atrás, o seu maior desafio foi a cruz. Qual o seu maior desafio hoje? Coloque o Senhor na frente. Saiba que a cruz foi o maior desafio de Jesus. E hoje nós vamos viver. E eu quero concluir. Hoje você é desafiado a crescer, a mudar de nível de conquista, mas através dos desafios. Temos hoje grande desafio. Temos esse mês aí, no final do mês, nós temos um grande desafio, que é as eleições. O apóstolo até colocou, nós temos as eleições. Quando ele ministrou essa palavra, foi no dia da ceia, foi no dia que estava sendo as eleições. E ele fala: hoje nós temos o grande desafio. Estou pregando aqui, mas está acontecendo as eleições. E daqui, no final do mês, nós temos o grande desafio, de levantar o homem que vai governar, que vai, nos levar essa nação para um grande desafio, mudar a história da nossa nação. Então você é desafiado. A partir de hoje, não tenha medo dos desafios. Enfrente cada um deles. Se levante hoje e encare os seus desafios como instrumento de Deus para você avançar e crescer. Vença o desafio na sua vida financeira, na sua saúde, no seu casamento, no seu ministério. Troque, preste atenção, quero que você grave isso. Troque a palavra problema por desafio. Diga, quero que você repita comigo assim: eu tenho desafios e vou vencer. Amém? Eu tenho desafios e vou vencer. Você tem desafio e você vai vencer, amado, em nome de Jesus. Você vai testemunhar.
os desafios que o Senhor vai te dar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero orar com você.